Olá, meu povo bonito, estudantes de língua portuguesa, que é linda e maravilhosa. Estamos aqui de volta no canal Bicharada Poliglota. Uau, uau, miau. E vamos estudar hoje classes gramaticais, que é importantíssimo para a sua vida estudantil, para a sua vida acadêmica. Beleza? Muito bem. Já se inscreveu no canal? Então olha aqui para você, ó. Beleza? Se inscreva, compartilhe, mande para os seus amigos aí. E vamos começar a aula, que eu não quero fazer aulas longas, já falei para vocês. Vamos estudar morfologia. Morfo vem do grego forma. Então a morfologia é o estudo da forma das palavras. A língua portuguesa tem centenas de milhares de palavras. Se não fosse feito isso aqui, ficaria impossível estudá-la. Então todas elas foram divididas em 10 classes. Isso vai facilitar a nossa vida. Hoje eu vou dar apenas um panorama e nos próximos vídeos eu vou trabalhando cada uma delas em particular, porque é muita coisa, não tem como dar isso tudo agora numa aula só, ficaria horas e horas de aula, tá bom? Então eu vou dar um panorama de cada uma. O que é um substantivo? Substantivo é uma classe gramatical que nomeia os seres que existem. Todo ser que existe precisa ter um nome, certo? Então tem aqui caneta, professor, quadro, teto, lâmpada, celular, tudo que existe tem um nome. Por isso que substantivo e adjetivo são também chamados de nomes. Quando se fala de nome na língua portuguesa, não quer dizer Marcos, Maria, João, que significa que são substantivos e adjetivos que estão dando nome aos seres que existem. Então, por exemplo, caneta, quadro, Marcos, Copacabana. Aí vai ter substantivo próprio, como Marcos, Copacabana, substantivo comum, como caneta, quadro, entre outros. Olha o gato da vizinha miando, tá ouvindo? Adjetivo. O que o adjetivo faz? Ele classifica, ele particulariza, ele modifica o substantivo. Eu disse caneta, substantivo. Vermelha, vermelha particularizou, modificou, né? Então não é caneta preta, não é azul, é vermelha. Então, quando eu falo caneta, que é o substantivo, eu tenho um mundo de canetas. Quando eu coloquei a cor, quando eu disse a cor, vermelha particularizou, diminuiu, certo? O artigo, olha só, caneta vermelha, quadro liso. O artigo, ele acompanha o substantivo. É isso? Quando a gente chegar lá em adjunto adnominal, ou aliás, na análise sintática, nós vamos estudar que ele é um adjunto adnominal. Por quê? Porque ele vem junto de um nome. Qual é o nome? O substantivo. Então o artigo, eu tenho um artigo definido feminino. Olha só, caneta é um substantivo feminino, exige um artigo feminino. Quadro, masculino, artigo masculino. Livro, um livro. Eu li um livro. Eu não determinei qual é o livro. Então eu tenho artigo indefinido. Tá bom? Numeral é aquilo que enumera os seres dos quais a gente está relacionando, está falando. Então, por lá, 3 canetas e por aí vai. Tá bom? Pronome. Pronome é uma classe gramatical que vem no lugar de um nome ou que acompanha o nome. Então, por exemplo, quando eu digo aqui, ó, meus alunos, isso aqui é o substantivo, certo? Alunos. Meus está modificando eles, não está? Olha só, meus alunos. Então, esse pronome, ele é um pronome nesse contexto aqui, nessa colocação aqui, um pronome adjetivo. Porque o adjetivo não modifica o substantivo, ele não está modificando o substantivo, então ele é um pronome adjetivo. Já aqui, ó, meus alunos são inteligentes, vocês, né? Eles, quem são eles? Vocês, meus alunos, estudam muito. Aqui eu já não tenho mais o substantivo alunos. O pronome eles tomou o lugar de alunos. Então, nesse caso aqui, ele é um pronome substantivo, porque ele está no lugar do substantivo. Certo? Verbo. Olha, o verbo e o substantivo são os manda-chuva da palavra, da oração. Os caras que mandam na oração, o núcleo do sujeito é um substantivo, ou uma palavra substantivada, como é o caso aqui, ó. A gente chama de palavra substantivada. Ele é o núcleo do objeto direto, ele é o núcleo do objeto indireto, por aí vai.
O verbo é o núcleo do predicado verbal. Então esses caras eles têm um valor tremendo na oração. Se você não identificá-los, você se perde na análise sintática, que é o que nós vamos aprender daqui para frente. Mais à frente, melhor dizendo. Tá bom? Então o que o verbo faz? Indica ação, indica estado, indica fenômenos da natureza. Então, por exemplo, o aluno leu o livro, é a ação de ler, certo? Trovejou muito, uma ação da natureza. Ela é bonita, é o estado dela, ela é bonita. Então, o verbo faz essas coisas aí. O advérbio, ele é um modificador, é uma classe gramatical que modifica os verbos, adjetivos e outros advérbios. Então, por exemplo, ele vendeu muito. Muito é advérbio, está modificando a forma do verbo vender. Ele não vendeu simplesmente, ele vendeu muito. E barato. Esse barato está indicando como é muito barato. Então, olha só, eu tenho o advérbio que está modificando o verbo e eu tenho aqui uma outra palavra que está modificando esse advérbio. Fechado? Preposição. A preposição ela liga termos na oração subordinando um ao outro. Ó, livro de Marcos. Então, esse aqui está subordinado a esse, né? Olha só, livro de Marcos. Então vai ter vários tipos. Tudo isso que eu estou falando aqui tem vários tipos. Substantivo, meu Deus do céu, a gente vai estudar substantivos comuns, substantivo próprio, substantivo epiceno e por aí vai. Estava em preposição, não é isso? Então a preposição vai ter preposição de origem, preposição que indica matéria e por aí vai. Conjunção também liga palavras, mas aqui é diferente, porque ela liga termos, palavras de mesmo valor, orações. Né? Então eu tenho lá, o professor veio e deu a aula. Ficou meio junto aqui, mas é deu a aula. O professor veio e deu a aula. Esse ezinho aqui, ele está aumentando a ação do professor. O professor veio e deu a aula. É isso? Então é uma aditiva. Tem 5, a gente vai estudar depois. São 5 conjunções coordenativas. E depois tem as subordinativas. Gosto de café. Ó, aqui já tem uma preposição, mas nós estamos trabalhando aqui a conjunção. Mas eu gosto de café, mas tomei suco. Então aqui é uma conjunção adversativa. Tá bom? E a interjeição, que eu expliquei para vocês na primeira aula lá do canal, sobre crase, lá no final da aula eu expliquei sobre a questão das classes gramaticais, porque elas são muito importantes, e os alunos não dão a devida atenção a elas que deveriam dar, geralmente não se dá. Ou você aprende as classes gramaticais, ou você as domina, ou você vai ter um sério problema com análise sintática. E você vai ter sérios problemas com interpretação textual, com produção textual. Então é necessário, é muito importante você aprender isso aqui, tá bom? Vou orientar você depois a cada um, vamos trabalhar substantivo, adjetivo, um por um. Tá bom? Provavelmente, quando a gente for trabalhar tipo substantivo, não vai dar nem para explicar tudo, os tipos, numa aula só. Tá legal? Então a interjeição, eu expliquei lá, alguns gramáticos a consideram no nível da frase, mas outros consideram classe gramatical. Por isso eu botei vermelho aqui. Você pode encontrar um livro em que ele não considera classe gramatical, mas vários livros você vai encontrar assim. Então ele expressa o quê? Emoção. Olha só, cuidado, calado, silêncio, entende? Isso é uma interjeição, expressa uma emoção. Beleza, meu povo? Um beijo no coração, até a próxima!